Só por aí. Bem, malta, boa noite a todos. O meu nome é Rafael Parreira. Cláudio Alfaiate. Somos os fundadores da PIA Solicitadores. E hoje estamos aqui para vos apresentar este webinar sobre compra de imóveis em leilão. Possivelmente, a grande maioria de vocês já nos conhece há algum tempo. Parte de vocês, eventualmente, não nos conhece. O nosso registro é quase sempre este, um registro descontraído, em que o discurso é muito fluido e, por isso, a vossa participação, infelizmente, não pode ser cara a cara. É um dos problemas do digital, mas contamos com a participação de todos e obrigado, desde já, mais uma vez, por estar aqui tanta gente. Eu vi ali alguns, o Rui a dizer que estavam 1.300 e tal pessoas. Não sei se 1.600. 1.600 pessoas, meu Deus. 1.600 pessoas. Já vou dizer à minha mãe que sou famoso. Bem, vamos arrancar. Malta, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso webinar de compra de imóveis em leilão. Para quem não nos conhece, nós somos solicitadores. A PIA Solicitadores é um projeto que trabalha muito com imobiliário. Tem sido o nosso core business desde sempre. E ao longo dos últimos anos nós temos tido um caminho sempre de trabalho muito estreito, muito próximo com clientes, com parceiros e com colegas relativamente à área do imobiliário e que inevitavelmente se cruza com vendas judiciais. E essa proximidade às vendas judiciais permitiu-nos ter aqui uma noção muito maior de algumas dúvidas, ansiedades, algumas zonas mais cinzentas que realmente não são trabalhadas e conseguimos perceber que mesmo os investidores mais eficazes no mercado comum estão muito afastados do mercado das vendas judiciais. Ora, aproveitando essa nossa proximidade jurídica das vendas judiciais e aquilo que é a nossa experiência na assessoria jurídica nesse aspecto, acabámos por nos dedicar muito à assessoria em vendas judiciais e tentar criar alguma coisa que colmatasse essa falha, essa dificuldade em interpretar vendas judiciais e também por isso este webinar hoje. Exatamente, até porque eu, quando saí da faculdade, tive a sorte de entrar numa das maiores leiloeiras do país, que trabalha maioritariamente com processo de insolvência, e quando começa a PIA Solicitadores com o Rafael, e realmente estão aqui a perguntar se PIA é Parreira e Alfaiate quando começa a PIA Solicitadores e começamos esta partilha de conteúdo nas redes sociais que já fazemos há quase 2 anos, surgiram muitas perguntas sobre compra de imóveis em leilão, se conseguem ou não ter financiamento, como é que é a situação da desocupação. E eu achei estranho ver esse tipo de perguntas por parte de pessoas que já andavam no ramo imobiliário há 20, 30 anos, que nunca tinham entrado na questão das vendas judiciais e que desconheciam completamente estes trâmites. E eu que tratava este tipo de vendas por tu, porque não partilhar conteúdo sobre vendas judiciais, dar a informação que falta desse lado, como podem licitar em vendas judiciais, porque as vendas estão aqui, são públicas e qualquer um pode licitar, ok? Bem, malta, vamos passar aqui uma exposição para vos ajudar a acompanhar aqui o webinar, ok? E já perceberam que esta nossa proximidade às vendas judiciais leva-nos a nós próprios a questionar algumas coisas e essas questões todas juntas trazem-nos aqui a esta compilação de informação. E porquê este webinar e o porquê de juntarmos toda esta informação? Primeiro, qual é a primeira ideia que vem à cabeça quando falamos de vendas judiciais, comprar imóveis em leilão? Qual é a primeira coisa em que a maior parte das pessoas pensa? Podem deixar aqui nos comentários. Podem deixar nos comentários, tem um delay, mas deixem nos comentários. Qual é a primeira ideia que vem? Dificuldades, vendas duvidosas, imóveis que não estão em bom estado, eventualmente dificuldade em licitar, que é altamente improvável ganhar o leilão. Há uma série de mitos urbanos à volta das vendas judiciais que é importante desmistificar. Uma delas é ou não possível recorrer a financiamento bancário? A grande maioria das pessoas acha que não, e a verdade é que é. De facto, não em todas as vendas judiciais, mas em muitas vendas judiciais é possível recorrer a financiamento bancário. Este é um primeiro dos pontos a desmistificar, porque, reparem, a possibilidade de recorrer a financiamento bancário muda completamente o vosso posicionamento relativamente às vendas judiciais. Já vos vamos explicar em mais detalhe
como é que podem recorrer ou em que casos é que podem recorrer a financiamento. Por outro lado, é ou não seguro comprar em vendas judiciais? E, de facto, é. Aliás, até é mais seguro em muitos casos do que no mercado comum. Aqui vocês estão a falar de uma compra, uma venda judicial, que segue trâmites muito apertados, rigorosos e que tem vários profissionais da área do direito envolvidos, e por isso mesmo vocês não estão tão expostos àquilo que é a vontade ou as liberdades do vendedor, como acontece no mercado comum, e que podem comprometer a vossa posição. Por outro lado, quais são aqui as vantagens que temos que destacar na venda judicial? Por um lado, a possibilidade de recorrer a financiamento bancário. Essa é definitivamente uma das vantagens que merece destaque. A segurança na compra é também outra, porque vocês têm determinadas garantias. Desde que conheçam o tipo de venda judicial que têm à vossa frente, conseguem ter uma expectativa do que é que vai acontecer passo a passo e, por outro lado, um valor base inferior ao valor do mercado. Este é aquele... Eu diria que é o único ponto que vem à cabeça das pessoas quando pensam em vendas judiciais e que é positivo. Toda a gente pensa, leilões, valor mais baixo. Ora, temos que associar então todas as outras informações que são relevantes. O que é que leva então a que muitos não licitem em vendas judiciais? O que é que afasta tanta gente das vendas judiciais? Pensem assim. Para quem investe no mercado imobiliário, terão um leque de opções e nesse leque de opções há uma porcentagem muito relevante que são vendas judiciais. Porquê ignorar aquela parcela? Porquê ignorar aquele tipo de vendas? Significa que se as vendas judiciais representarem, por exemplo, 15% do mercado, vocês estão a ignorar 15% do mercado. Melhor, estão a ignorar uma fatia do mercado que vos pode dar margens de investimento muito maiores do que o mercado comum. Portanto, a questão é, afinal, o que é que leva a grande maioria das pessoas a não investir no mercado imobiliário em vendas judiciais? E a resposta é medo. Medo e falta de informação. A informação é tudo. A informação é absolutamente essencial. Perceber tudo o que está envolto na venda judicial é absolutamente indispensável e a falta de informação gera medo, porque lá está, quando não conhecemos aquilo que está à nossa frente, tendemos a afastar-nos por uma questão de autoproteção. Por isso, a informação sobre as vendas judiciais pode revolucionar a forma como vocês percepcionam esta possibilidade de investimento. Exatamente. E para quem dizia há bocado aqui nos comentários que já tinha o caderninho na mão, esta é a parte que devem ter em atenção, ok? E para quem nos está a ver com má qualidade, basta ficar abaixo a rodinha e selecionar a qualidade HD para nos conseguirem ver bem, ok? Quanto às possibilidades de compra e venda judicial, nós temos diferentes modalidades, diferentes formas de comprar em leilão, ok? Temos os leilões eletrónicos e isso facilmente se compreende, é um leilão que é realizado numa plataforma eletrónica. Talvez o mais famoso deles todos neste momento seja o E-Leilões, que até foi criado com esse objetivo, de angariar tudo o que é vendas judiciais e colocar em plataforma eletrónica. Temos depois as propostas em carta fechada. O que é isso, as propostas em carta fechada? É exatamente como o nome diz, é definido um dia, uma hora, um local, e nesse dia toda a gente comparece com a sua proposta dentro de uma carta, as propostas são todas abertas de forma pública e a pessoa que tiver a maior proposta, então aí sim, ganha o leilão. O terceiro é a negociação particular. E como é que funciona a negociação particular e porquê é que é tão interessante? A negociação particular acaba por ser um bocadinho parecido a uma venda tradicional, uma mediadora imobiliária. O agente de execução, o administrador de insolvência, tem o imóvel, é-lhe atribuído um valor para venda e depois ele é que irá decidir a forma da venda. Se coloca no leilões, se coloca no jornal, se coloca um anúncio no e-mail virtual, ele tem aqui as regras do jogo e pode definir a forma de venda do imóvel. Finalmente, temos o leilão presencial. O leilão presencial, há um dia, uma hora, um local, toda a gente se registra, dão-lhes depois aqui uma tabelinha e depois podem ir licitando tal e qual como aparece nos filmes, ok? Isto há em Portugal, desde o Covid tem vindo a desaparecer, até porque o leilão eletrónico está a ganhar muito terreno, mas continua a haver leilões presenciais em Portugal e com boas oportunidades. Quanto aos principais espaços de venda, um deles acho que já falamos, acho que toda a gente conhece,
O E-Leilões foi criado pela Ordem dos Solicitadores, ok? Qual é que é o objetivo do E-Leilões? Facilitar a venda de imóveis penhorados e processo de insolvência. E para quem já trabalha com a plataforma do E-Leilões sabe que é muito, muito fácil trabalhar com esta plataforma, tem registro inicial e a partir daí estão completamente à vontade para licitar. Temos depois os leilões das finanças, e se eu disse que a plataforma do E-Leilões era boa, então a plataforma das finanças é péssima. É talvez a pior plataforma de vendas judiciais que nós temos. A forma dela trabalhar é muito estranha, mas a realidade é que tem excelentes oportunidades de investimento. Vendas diretamente no portal da AT, no mesmo portal onde fazemos o IRS, conseguimos ter acesso a vendas judiciais e basta entrar com o vosso contribuinte. Quanto às outras leiloeiras, que outras leiloeiras são estas? São as leiloeiras privadas. Okay? Há empresas no mercado que se dedicam a fazer leilões, sejam eles eletrónicos ou carta fechada, leilão presencial, para promover a venda de imóveis que estejam ou penhorados ou em processo de insolvência, vendas judiciais, por assim dizer. E estas leiloeiras privadas também têm excelentes oportunidades. Temos leiloeiras com uma grande cota no mercado que têm dezenas de imóveis e que muita gente está em cima delas. Depois temos outras leiloeiras que têm 5, 6, 7 imóveis, pouca gente olha para elas. E no leilão basta haver 2 pessoas interessadas com o preço disparar, por isso, quanto menos olhos, mais importante é. Quanto às grandes vantagens das vendas judiciais, temos otimização monetária. O que é esta otimização? Temos redução ou mesmo isenção de impostos. Sim, o que eu vos estou a dizer é, vocês conseguem comprar um imóvel, seja para a vossa habitação própria permanente, seja para negócio, não tem que ser uma empresa que tem aquele CAI para venda e que não paga IMT. Meus caros, não importa quem compra. Vocês podem comprar um imóvel e pagar 0 de IMT e 0 de imposto de selo. Isto é possível nas vendas judiciais. Não em todas, ok? Não levem isto como sendo em todas. Em algumas delas isto acontece e é possível. Temos depois a dispensa da celebração da escritura ou do documento particular autenticado, que é aquilo que nós, solicitadores, fazemos e que tem a mesma validade que uma escritura. E com esta dispensa, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos facilmente poupar aqui 200, 300, 400, 500, 600 euros. Nós somos de Leiria, uma escritura andará aí por volta dos 300 euros. Se formos para Lisboa, ali na casa dos 600, e facilmente conseguimos poupar estes montantes, porque pode ser dispensada a escritura pública. É emitido um documento, que é o título de transmissão. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, depois nós explicamos melhor. Quanto ao financiamento, ouve-se dizer que é impossível, tu tens que pagar tudo em 15 dias, não consegues recorrer a financiamento bancário, não licites porque depois não consegues pagar. E a realidade, e eu tenho que ser franco, há vendas em que é possível este financiamento bancário, há outras vendas em que não é possível, ok? E principalmente quando vocês veem nos leilões eletrónicos que o pagamento tem que ser em 15 dias, nesses não é possível de todo o financiamento bancário. Porquê? Porque, e quando eu falo em vendas judiciais do vosso lado, vocês dizem, tudo bem, é venda judicial, mas a realidade é que temos 3 códigos diferentes. Temos o Código de Processo Civil para os processos executivos, temos o Código de Insolvência para os processos de insolvência e depois temos o Código Tributário para os processos de execução fiscal por parte das finanças. E a realidade é que todos eles têm regras muito diferentes. E quando falamos em leilão eletrónico, pagamento em 15 dias, realmente o pagamento tem que ser em 15 dias. E neste caso, com a questão, mesmo que consigam a avaliação em 5 dias e já tenham o crédito pré-aprovado e tudo mais, não é possível financiamento bancário. Portal das Finanças, por exemplo, não é possível financiamento bancário. Leilões eletrónicos no E-Leilões não é possível financiamento bancário, mas pelo contrário, leilões eletrónicos em leiloeiras privadas já é possível financiamento bancário. Depois temos as vendas por negociação particular e aqui esta modalidade é mais aberta. Caberá a quem promove a venda definir os trâmites da escritura e da transmissão. Por isso aqui sim abre-se a porta à possibilidade de ser feito financiamento bancário. E propostas em carta fechada e leilão presencial também há essa possibilidade
de ter financiamento bancário, mas deixo já uma nota. Muitas das cartas fechadas obrigam a apresentação de um sinal entre 5% a 20%. Ou seja, se for entregue um sinal de 20%, o banco depois só irá financiar os restantes 80%. E isto acontece muito nas leiloeiras privadas, aquela questão de entregar 10% de sinal porque é para a habitação própria e permanente e buscar os 90% de financiamento pode não ser possível, pode só ser possível chegar aos 80%. Vamos a alguns exemplos práticos. Trouxe-vos aqui todos, isto é tudo T2 que eu vos vou mostrar e T2 que estão no imóvel virtual e que depois estão no leilões. Tendo em conta que é um leilão, os valores podem disparar, mas vou-vos dar exemplos para ver como é possível haver margem na venda destes imóveis. Temos aqui um T2 no Porto, 246.500 euros, reparem nos metros quadrados, 94 metros quadrados. Um T2, na mesma freguesia, com mais metros quadrados, com mais de 15 metros quadrados, está à venda pelo valor base de 171 mil euros. 3 T2 em Santa Clara, Lisboa, na freguesia de Santa Clara, Lisboa, entre os 60 e os 75 metros, vão de 215 a 315 mil euros. Só temos estes três, atenção. Depois temos um T2 com os mesmos metros quadrados, 67,5, que está à venda pelo valor mínimo de 109 mil euros. Olhando para o Algarve, em Portimão, temos um T2 com 81 metros e meio, que está à venda no imóvel virtual por 149 mil euros, e um T2 também em Portimão, com os mesmos metros quadrados, está à venda por 93 mil euros. Há aqui margens muito interessantes e que estamos a falar do leilões, quando na realidade há outras plataformas que são muito mais vantajosas. Ok, mas apesar de, obviamente, aquilo que é mais frequente é a compra de imóveis em vendas judiciais, também há outras oportunidades ou possibilidades de investimento em vendas judiciais que não diretamente sobre os imóveis. Por exemplo, vocês podem comprar o direito a uma herança. Pensem assim, se alguém tiver muitas dificuldades económicas, não tem nenhum bem que seja penhorável, mas tem um direito à herança dos pais, esse direito é penhorável. E neste caso concreto, foi um pinhão hereditário, o pinhão hereditário que corresponde ao direito à herança, que foi vendido no leilões com um valor base de 3.500 euros, e este direito à herança correspondia a direito à metade da herança, sendo que a herança era composta por um prédio urbano, ou seja, uma casa, e 7 prédios rústicos, ou seja, 7 terrenos. Ora, é fácil perceber, 3.500 vezes 2, 7.000, era esta a avaliação daquela herança, 7 mil euros por um urbano ou uma casa e 7 terrenos, realmente parece muito pouco. De facto, não é a mesma coisa investir diretamente numa casa e 7 terrenos, de todo. Também não é verdade que vocês só vão encontrar pinhões hereditários que correspondem à metade da herança, mas esta é uma outra forma de investimento, uma forma talvez não tão frequente, não tão direta como investir no imóvel, mas também tem as suas vantagens, nomeadamente existirão muito menos interessados neste tipo de investimento do que nos investimentos que vimos anteriormente. E essa é definitivamente uma das vantagens. Depois temos algumas curiosidades. Para quem é ali da zona de Lisboa, nomeadamente da zona de Sintra, de certeza que conhece este imóvel. É conhecido como o Palácio da Disney, ou a Casa da Disney. E este imóvel foi à venda no leilões com um valor base de 620 mil euros. Ora, de facto não é nenhuma pechincha, mas tendo em conta o imóvel que estamos a falar, é fantástico, é uma propriedade enorme, a construção é incrível e é uma curiosidade por não ser um imóvel de todo comum, é um imóvel muito particular, mas tão particular que se alguém dissesse assim, olha, eu tenho aqui 700 mil euros no bolso, que até me dão um jeito para investir num alojamento local, quem é que não gostaria de dormir numa Disney portuguesa? Vou investir. E, entretanto, investiam 700 mil euros num imóvel que é muito peculiar, mas que tinha uma peculiaridade muito importante. Não tinha licença de utilização. E esse é um dos problemas sempre a ter em conta nas vendas judiciais. Sempre. Exatamente. E por isso mesmo é que as vendas judiciais são algo tão atrativas, mas também um bocadinho perigosas. Porque é possível comprar uma casa sem licença de utilização. Ok? E agora vão-me perguntar, então, mas é possível vender casas sem licença? Claro que não, mas no âmbito de processos executivos, de processos de insolvência, as casas são vendidas no estado físico e jurídico em que se encontram. Por isso, uma casa que não esteja licenciada é possível ser vendida num processo de penhora.
Qual é que é a consequência prática? Vocês, como investidores, conseguem comprar a casa, conseguem registar em vosso nome, mas depois, se fizerem um excelente negócio e passado uma semana conseguirem vender com uma margem de 10%, não conseguem fazer a escritura de venda. Porque como esta segunda escritura já vai ser uma compra e venda comum, obriga à licença de utilização. Da mesma forma que não vão conseguir arrendar. E terão que ser vocês, junto à Câmara Municipal, a proceder à legalização do imóvel. Por isso, tenham cuidado e quando estamos a falar em vendas judiciais, devem ter consciência que, das duas uma, ou a casa tem licença e apesar de estar dispensada na venda judicial, vocês sabem que conseguem obter para a próxima venda, ou, pelo contrário, já sabem que vão ter que comprar por um valor mais baixo, porque vão ter que ser vocês a tratar da legalização. Ok? Outra nota que nós deixamos. Vê-se muito venda do direito à ameação, venda do cunhão hereditário, como o Rafael falou agora mesmo. Vocês não estão a comprar os imóveis. Vocês estão a comprar um direito sobre os imóveis. No caso dos cunhões hereditários, quando vocês compram um direito àquela herança, vocês vão ter que fazer a partilha com os restantes herdeiros. Okay? Por isso, vocês não estão a comprar uma parte daquele imóvel, estão a comprar um direito, que eventualmente poderá ser aquele imóvel. E isso devem ter atenção. E, muito importante, principalmente agora, como lidar com a desocupação do imóvel. Okay? Temos que ver os diferentes fatores que estão ali ao barulho, se é uma ocupação legítima ou não, porque se for um imóvel arrendado, meus caros, vocês vão comprar o imóvel e vão adotar a posição de senhorio, e aquela pessoa continua a ser vossa arrendatária. Tal como no mercado comum. Exatamente, tal como no mercado comum. Ela não é obrigada a sair. Agora, se estivermos a falar de uma ocupação ilegal, se estivermos a falar do executado ou do insolvente que está na casa, então aí sim, ele terá que sair porque a propriedade é vossa, ok? E porquê que estes imóveis vão à venda com valor abaixo do valor do mercado? Esta é uma pergunta que nos fazem muitas vezes e nós deixamos aqui a explicação. E a explicação, se calhar vou pegar num exemplo que é muito mais fácil. Quando alguém fica executado ou está insolvente e tem um imóvel, é feita uma avaliação ao imóvel, ok? Um perito avaliador vai ao local, a pedido do processo, e faz um relatório de avaliação. Este relatório de avaliação depois tem uma depreciação entre 5% a 15%, porque é uma venda forçada. A ideia é o imóvel entrar no mercado das vendas judiciais e ser vendido logo à primeira, ou no máximo à segunda, porque do outro lado está um credor que quer recuperar o seu crédito. E os processos não é para empatar no tribunal. Sabe? Nós estamos em Portugal, os processos demoram um tempo, mas o objetivo é que seja rápido, que seja uma coisa rápida. E a realidade é, um imóvel, vou-vos dar o exemplo, de 110 mil euros, o perito avaliador entende, este imóvel no mercado comum vale 110 mil euros. Como se trata de uma venda forçada, uma venda rápida, tem uma depreciação entre 5% a 15%. E por isso, o valor que iria ser comunicado ao processo é de 100 mil euros. Quando chega ao processo, temos uma norma muito engraçada no Código de Processo Civil que nos diz algo deste género. É aceito qualquer proposta de 85% do valor definido. E aqui é que nasce o famoso valor base e o valor mínimo do leilões. O valor base é o valor que é determinado para aquele imóvel nos processos judiciais, o valor mínimo é 85% do valor base. E por isso esta casa valia 110, mas por ser uma venda forçada comunicada por 100 ao processo, o processo já o pode vender por 85 mil euros. Consequência prática, um imóvel de 115 mil vai à venda, é vendido por 85 mil euros. Ok, meus caros? É isto que acontece. Se calhar vamos a exemplos práticos. Vamos a exemplos práticos que... Práticos e pessoais. Práticos e pessoais. Ok, então deixem-me aqui só preparar aqui uma coisa. Eu vi aqui uma pergunta muito interessante que nos fizeram, foi quais é que são esses sítios mais interessantes que vocês veem de vendas judiciais? Eu falei-vos em 3, falei no leilões, falei depois no portal das finanças e, no final, outras leiloeiras. Há mais de 50 leiloeiras privadas, mas são estes os 3 principais passos de vendas judiciais. Qual é que é o quarto espaço? E eu adoro, ok? Não sei se alguma vez foram a um tribunal e viram aqueles papéis na parede, nas portas, aqueles papéis brancos, só com letras pretas, sem imagens, sem nada, que ninguém olha para eles. Pois é, meus caros, muitos desses papéis são referentes a vendas judiciais, vendas que estão disponíveis para compra.
E neste momento esses papéis são eletrónicos e encontram-se no Sítios. O Sítios é a plataforma de venda, a plataforma de comunicação de advogados e solicitadores. É por aqui que nós fazemos as nossas comunicações aos processos judiciais e é por aqui que esses papéis que estavam na parede do tribunal, neste momento são colocados de forma eletrónica. Fazendo uma pesquisa, conseguimos ter acesso a várias vendas. Quando estamos aqui a falar em processos declarativos, são os processos de insolvência, conseguimos aqui aceder à venda e ver qual é que é o mecanismo, qual é que é a forma como está a ser vendido, tudo isso consta daqui. Quando vocês veem aqui liquidação CIR, é código de insolvência, por isso é uma insolvência. E depois temos estas coisas maravilhosas, que é as divisões de coisa comum, os processos de inventário, que também constam aqui. Por exemplo, hoje enviamos uma moradia em Santarém para os nossos grupos do WhatsApp. Aquela moradia em Santarém era uma herança vaga a favor do Estado. Os senhores que tinham moradia acabaram por falecer sem herdeiros. O Estado apreendeu o imóvel e depois vendeu por aqui, pelos Sítios, publicou aqui, nos Sítios que seria uma carta fechada naquele dia, àquela hora, no Tribunal de Santarém, para vender aquela moradia por 15 mil euros. Não só temos aqui os processos declarativos, como temos aqui ainda depois os processos, a venda nos processos executivos. Meus caros, isto é o Sítios, ok? Está aqui no canto superior esquerdo, é de acesso público, qualquer pessoa pode entrar, estejam completamente à vontade, ok? Nos processos executivos é um bocadinho mais complicado porque vão ter que selecionar o tribunal, aqui por exemplo posso meter Lisboa, vão ter que colocar aqui, ignorar datas, tipo de bem, escolhem o bem que vocês querem comprar, aqui estamos a falar em imóveis, estado da venda, em venda. Temos aqui mais 72 imóveis que podem adquirir, envolve um trabalho de casa muito grande da nossa parte, porque isto não é o leilões, não tem aquelas fotografias bonitas, mas a realidade é, um leilão é melhor se ninguém estiver a olhar para ele. E ninguém olha para isto, meus caros. Por isso é que aqui conseguimos encontrar excelentes oportunidades em que a concorrência é menor. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, partilhámos aqui este exemplo, um exemplo muito concreto. Reparem, uma casa no centro de Santarém, a 200 metros do Comando Distrital, 200 metros do W Shopping, acho que é isso, W Shopping. 15 mil euros é absolutamente ridículo. E já vimos aqui alguns comentários a falar do leilões. Reparem, o mundo das vendas judiciais é gigantesco. O leilões é, de facto, o mais famoso, é a estrela da companhia em termos de conhecimento do público em geral, mas, de facto, há estes miminhos muito interessantes e aqui os Sítios para nós é um bocadinho quase como fazer um scroll de uma rede social, mas neste caso uma rede de vendas judiciais. E é interessante quando começamos a conhecer as oportunidades de investimento que ali aparecem. Muito interessante mesmo, é apenas um exemplo. Ora, nós, de facto, como expliquei no início, vamos apercebendo diariamente em conversas com vários investidores, vários colegas de profissão, vários parceiros de negócios, que há, de facto, uma lacuna informativa à volta das vendas judiciais, que há uma oportunidade de investimento brutal. Não estamos aqui com demagogias a dizer que todos os investimentos em vendas judiciais são fantásticos, seria completamente demagogo, mas definitivamente é um mercado interessante. Para quem já nos conhecia há mais tempo, sabe que nós em junho deste ano lançámos o SIL, o nosso curso de compra de imóveis em leilão. Foi um curso onde explorámos todas estas questões que falámos aqui e em que a turma escutou. Foram 60 vagas e escutaram felizmente rapidamente. As coisas correram pelo melhor e ao longo destes últimos meses temos tido uma pressão positiva de muita gente para voltar a abrir o SIL. A verdade é que viemos adiante, não tínhamos nenhum tipo de previsão, mas ao final dos meses acabámos por ceder à pressão e por isso, meus senhores, é oficial, de facto, vamos mesmo abrir o SIL, uma segunda turma do SIL e vamos abri-la hoje.
Foi também nesse sentido que quisemos reunir toda esta informação à volta de vendas judiciais e por isso mesmo, para quem já conhece, sabe o que pode encontrar aqui no SIL. Já tive aqui a oportunidade de ver algumas pessoas que foram nossos alunos na primeira turma do SIL, que é fabuloso. Reparem, pessoas que estiveram connosco na primeira turma, com quem trabalhámos da forma mais próxima possível e voltam a estar aqui neste webinar, fantástico. E hoje vamos abrir a segunda turma do SIL, mas é importante perceberem o porquê. Porquê é que nós queremos, porquê é que criámos esta figura, este curso do compra de imóveis em leilão. Foram percebendo ao longo do início do webinar o porquê, mas reunimos aqui 5 preocupações fundamentais. Primeiro, conseguir, através do SIL, perceber quando é que é possível comprar com recurso a financiamento. Vimos aqui vários comentários, dá, não dá, apesar de serem 15 dias com uma pré-aprovação dá. Não se esqueçam que isto não é só uma questão de timings, há aqui muito isso. E, portanto, esse é o primeiro ponto que nós exploramos. Porquê é que é possível, porquê é que não é possível, qual é que é a diferença, porquê é que nos casos são 15 dias, porquê é que noutros casos não são 15 dias, porquê é que há situações em que conseguimos negociar o prazo para, eventualmente, comprar o imóvel e porquê é que isso é tão relevante no financiamento. Essa foi uma das nossas principais preocupações com o SIL. Segunda, saber ler uma venda. Ora, saber ler à partida todos sabemos, saber ler uma venda é um bocadinho diferente. Estamos a falar de saber ler a documentação, saber ler a descrição que é feita pelo profissional, saber olhar para a venda judicial e interpretar aquilo que ali está, no sentido de perceber se é um investimento real para nós ou não. Isto porque, face àquilo que é a nossa expectativa de investimento, aquilo que ali está pode ter um enquadramento completamente distinto de venda judicial para venda judicial. Saber ler é saber interpretar aquilo que ali está e essa é também uma das nossas preocupações aqui. Também diversificar investimentos, aquilo que falávamos ainda há pouco, não faz sentido nenhum estar no mercado em que há uma parcela que é ignorada por falta de informação, por medo, como falámos, e portanto significa que qualquer pessoa que tenha mais informação sobre vendas judiciais, sobre este mundo das vendas judiciais, vai necessariamente aumentar, vai diversificar o seu leque de investimento. Parece-me básico, é quase uma questão de matemática. Por outro lado, lidar com as desocupações, o Cláudio referiu isto bastante, as desocupações são bastante distintas de processo para processo, são bastante distintas de tipo de ocupação para tipo de ocupação, até o contexto é diferente, porque como devem calcular, num contexto pandémico é completamente distinto de um contexto não pandémico, e tudo isso tem relevância e é também uma das nossas preocupações aqui no SIL. E este quinto ponto, que acaba por ser uma espécie de compilação de todos eles, sentir segurança na licitação. Reparem, da percepção, se é possível recorrer a financiamento ou não, da leitura de uma venda, da noção de que é possível diversificar um investimento, da noção de ser capaz de lidar com a desocupação, resulta uma maior segurança na licitação. Porque a licitação é uma proposta, e eu estou certo que vocês não fazem propostas na vossa vida que não sejam propostas sérias, não é? Tenho certeza absoluta que quando negociam um contrato de trabalho não dizem salário mínimo, quando na verdade aquilo que querem são 2.000 euros. Portanto, quando fazemos uma proposta, fazemos-la de forma séria. E a licitação pressupõe também uma seriedade na postura do licitante, que inevitavelmente tem que estar seguro naquilo que está a fazer. Portanto, estas são as matrizes que estão na base deste curso de compra de imóveis em leilão e que dão origem à estrutura do curso. Okay. Então, e o que é o SIL? O SIL é o nosso curso de compra de imóveis em leilão, que é composto por 20 módulos, já vamos passar por ele, um a um, tem mais de 43 aulas e nós aqui só temos 3 objetivos, mais segurança, mais certezas e mais investimentos. Nós não estamos aqui para vos ensinar qual é que é a rentabilidade ao metro quadrado, fazer se aquele negócio vale a pena ou não. Não, isso deixamos do vosso lado. Nós queremos é abrir horizontes e que, da mesma forma que consultam o OLX, Imóvel Virtual, Idealista, também consultem as mais de 50 plataformas de vendas judiciais e consigam também olhar para elas do ponto de vista de investimento. Quanto aos módulos, temos um módulo dedicado a cada um dos 3 principais espaços de vendas judiciais, leilões, leiloeiras privadas e leilões da AT. Compra de pinhões hereditários, meus caros, há muito interesse
por parte dos senhores hereditários, muitas dúvidas, muitas perguntas. Os senhores hereditários não podem ser vistos como um investimento imediato, é algo mais de tempo. Eu vejo os meus como um PPR, que eu já sou herdeiro em 3 heranças diferentes, mas isto é um PPR, não é um investimento imediato, ok? E aqui entramos aqui nas vendas que eu mais gosto. Divisões de coisa comum, heranças vagas a favor do Estado, processos de inventário. Só para vos dar a explicação, processos de inventário são aquelas complicações de os herdeiros não se entendem, isto vai para o tribunal e o tribunal vende. É isso que é um processo de inventário. E realmente, se os herdeiros não se entendem quanto àquele imóvel, quanto àquele terreno, vocês podem comprá-lo diretamente ao tribunal. E os imóveis da banca. Os imóveis da banca, e especialmente a fábula do empréstimo a 100%, que é muito difícil nos dias de hoje conseguir um imóvel de banca com empréstimos a 100%. Temos também um módulo dedicado a como localizar quase todos os imóveis, ok? Grande parte dos imóveis é possível saber a sua localização só através da caderneta predial. Aliás, temos terrenos em que é possível saber a sua delimitação, saber onde é que começa, onde é que acaba, que faz o cruzamento com as pontas do Google Maps, e saber até quais é que são os artigos que ficam ao lado. Okay? Isto é possível, é público e é gratuito. Qualquer pessoa pode fazê-lo. A questão do financiamento, quando é que é possível, quando é que não é, que cuidados devem ter, a questão de se é possível financiamento, mas só a 80%, os 20% têm que ser capitais próprios, a desocupação dos imóveis, isto é das perguntas que mais nos fazem, se conseguem ou não por ser alugado a desocupação de imóvel, depende de processo para processo, se quiserem podem deixar aí nos comentários, depois nós explicamos, mas há processos em que no dia da escritura vos entregam as chaves em cima da mesa, há outros processos em que vocês têm que fazer a escritura e só depois disso é que se ocupam. Temos a compra de imóveis arrendados e a compra de nuas propriedades e usufrutos. É verdade, vocês podem comprar um usufruto de um imóvel. Eu não vou perder tempo aqui com a parte técnica. Se tiverem dúvidas sobre os usufrutos, deixem nos comentários que nós passamos a elas. Compra de cotas de partes imóveis. Ainda hoje estava reunido aqui com um mediador imobiliário que hoje isto também já está aqui nos comentários que eu vi. Estávamos a falar disto. Cada vez mais há metades indevisas à venda. E muitas das vezes, quando nós estamos a comprar metade, a outra metade já está penhorada. Por isso é uma questão de tempo até a outra metade ser vendida. E a realidade é, se uma casa vale 100 mil euros, a primeira metade é vendida por 30, a outra metade é vendida por 30 também. E por 60 mil euros conseguimos chegar ao imóvel de 100. A realidade é que isto demora tempo, mas é possível fazer. E apesar do nosso curso se chamar Compra de Imóveis em Leilão, ficaria vazio se não falássemos sobre isto. Compra de veículos, compra de cotas de empresas, compra de equipamentos, máquinas imobiliárias, ok? Cada um destes tem um módulo, também se tiverem perguntas estejam à vontade sobre o assunto, mas cada um destes tem um módulo. Como não pagar impostos? Quais é que são as vendas em que não pagam impostos e quais é que são as vendas em que têm redução de impostos? É verdade, algumas vendas estão completamente isentas do pagamento, mas em todas elas tem uma redução. Quem está aqui e trabalha com imobiliário sabe muito bem que paga sempre impostos sobre o maior de 2 valores, ou sobre o VPT ou sobre o valor de venda. Nas vendas judiciais vai pagar sempre impostos sobre o valor de venda. Por isso, e se tiverem o caso de uma casa de 100 mil euros que tem um VPT de 300 mil, pagar impostos sobre os 100 mil euros e não sobre os 300, como aconteceria numa venda comum. E como retirar documentação de sites oficiais. Esta documentação de sites oficiais é pública, ao contrário do que as pessoas pensam. O meu assento de nascimento é público, o assento de nascimento do Cristiano Ronaldo é público, o registro na conservatória do escritório onde estamos hoje é público, tudo isto é público e vocês conseguem ter acesso. É verdade que se paga, mas conseguem ter acesso a ele. E é muito importante para a análise daqueles imóveis dos sítios que eu vos mostrei há bocado. E, para além do curso que é 100% online, composto por aulas pré-gravadas que vocês podem assistir quando quiserem, onde quiserem, de forma vitalícia, acho que me esqueci de dizer isto, o curso é vitalício, tem acesso para sempre, temos acompanhamento da turma. O acompanhamento é realizado entre janeiro e maio de 2023, através de 5 lives. Estas 5 lives terão sempre a nossa presença, mas não só, porque vamos ter convidados. Vamos ter o Hugo Pinheiro, quem não conhece o Hugo Pinheiro é da Credível, uma das 3 maiores empresas de intermediação de crédito, que
vai trazer aqui a questão do financiamento bancário. Não só relacionado com vendas judiciais, mas também processos comuns, e por isso até a última turma também teve um intermediário de crédito, foram colocadas algumas questões sobre financiamento comuns, e os intermediários estão aqui para ajudar, até porque quem lhes paga é o banco, não somos nós, por isso eles têm sempre a ganhar. E a Ana Luísa Sequeira, da FinMed, uma contabilista certificada, especialista e dedicada à área do imobiliário, que também estará numa das aulas para nos explicar, afinal, o que é que temos aqui das contabilidades à volta do imobiliário, se vale a pena ou não abrir empresa, se vale a pena ser tributado em IRS ou em IRC, que pode fazer toda a diferença. E as restantes 3 aulas vão ter a presença da nossa equipa, que vamos falar um bocadinho sobre cada módulo, de forma direta, para que consigam esclarecer todas as dúvidas. Além disso, oferecemos algumas minutas de vendas judiciais, ou seja, propostas já pré-preparadas, vocês só acabam de preencher, por exemplo, as cartas fechadas, para as negociações particulares, para as propostas do tribunal, basta acabar de preencher e entregam diretamente, e têm 5% de redução no nosso PEC-Lei. 50%. 5% era pouco. O Parreira diz que são 50%, eu dou 50%. De redução no PEC-Lei, na compra do nosso PEC-Lei, que é o nosso PEC Minutos, que tem tudo desde contratos de arrendamento, tem mais de 20 contratos de arrendamento, contratos de arrendamento, minutas de contratos de promessa de compra e venda, contratos de empreitada. É um documento muito bem preparado a nível de imobiliário e de contratos de imobiliário. As inscrições estão abertas hoje. O link de acesso é este, também vai ficar presente nos comentários. O acesso é completamente vitalício e, meus caros, o preço é de 397 €, ok? Digo já que inclui todas as aulas pré-gravadas, inclui o acompanhamento durante os 5 meses e inclui, mais do que isso, o acesso à comunidade privada que nós temos do Telegram, que já tem os alunos do CIL da primeira turma, agora vão entrar vocês, onde podem encontrar outros investidores, outras pessoas que andam no mercado imobiliário e, quem sabe, fazerem negócios em conjunto. Exatamente. Qual o preço do custo do CIL? 397 €, ok? Agora vamos dedicar um bocadinho à questão das perguntas, seja relacionado com o curso, seja perguntas de vendas judiciais. Meus caros, estamos aqui disponíveis para vocês, estejam à vontade, podem deixar agora nos comentários. Estamos aqui para esclarecer essas questões que possam existir. Eu vou só beber um copo de água. Vocês pessoalmente investem. Investimos. Aliás, temos agora um terreno. Posso dizer que compramos um terreno em zona de construção por 2 € ao metro quadrado. É verdade. Há destas coisas. 397 já com IVA incluído. Ok? Olha, ainda bem que falam disso. Se calhar puxamos disto aqui. Boa observação. Isto porquê? Porque 397 € já com IVA incluído, e para quem tiver empresas registradas no VIES, ou for empresário não individual registrado no VIES, tem lá uma secçãozinha para colocarem o vosso contribuinte, colocam lá e não pagam IVA, ok? Porque o curso está hospedado no Hotmart e por isso não tem IVA, é IVA autoliquidável e por isso não pagam o IVA, fica a 322 €. Ok? Começamos a responder algumas perguntas? Sim, vamos responder algumas questões, houve aí várias. Ok. E obrigado por participarem, obrigado por deixarem tantas questões e tantas participações. E se tiverem alguma partilha que queiram fazer e que possa ser útil aqui, façam, é por isso que estamos aqui, é para isso que fizemos este webinar, por isso vamos lá esclarecer estas questões. Hugo Silva, quem define por onde é vendido o imóvel, porque alguns imóveis vão para leilões e outros vão para as leiloeiras. Quem define é o credor principal do processo, ok? Se for um processo executivo, só tem um credor, ele é que indica qual é que é a plataforma que acha que o imóvel deve ser vendido. Se, pelo contrário, for um processo de insolvência, normalmente é aquilo que se chama o credor hipotecário. Esse credor hipotecário é que vai decidir a forma de venda do imóvel. Muitas das vezes, os agentes de execução, administradores de insolvência, já trabalham com uma destas plataformas de forma regular e colocam sempre os imóveis à venda no mesmo sítio. Ok?
Parreira. Ora, boa noite. Qual a diferença entre o valor base e o valor mínimo? Posso ficar com o imóvel abaixo do valor mínimo? Ok, o Cláudio explicou ainda há pouco de onde é que surge o valor base, resulta daquela avaliação que vai ter uma depreciação face ao valor do mercado. O valor mínimo é o valor a partir do qual o imóvel já é adjudicado. Perguntas aqui se é possível o imóvel sair abaixo do valor mínimo. Sim, é possível, embora abaixo do valor mínimo seja colocada à consideração dos credores. Ou do credor, se estamos a falar de um ou mais exequentes, ou se estamos a falar de um processo de insolvência. Isto significa o quê? Que licitares abaixo do valor mínimo é aquilo que nós, na gíria, chamamos de mandar barra à parede. Licitares acima do valor mínimo, desde que seja a proposta mais alta, significa que já te vai ser adjudicado o imóvel e, portanto, faz toda a diferença. O valor base é um valor de referência que vai servir para quê? Também para calcular o valor mínimo, uma vez que lá está, o valor mínimo corresponde, então, àquele valor de 85% do base. Ora, mais questões? Mais questões. Estava aqui metendo nos favoritos. Qual o nome das maiores leiloeiras privadas? Ok, posso-vos dizer, talvez eu já deixei as maiores 5 no WhatsApp, mas posso-vos dizer agora. Vocês têm as 5 maiores em 50. Tem a Vale Ibérica, tem a Leilosoc, LC Premium, Big Leiloeira e OnFix. Okay? OnFix foi, por exemplo, quem vendeu o Estrela da Amadora ao Estrela da Amadora. O velho Estrela da Amadora ou o novo Estrela da Amadora. Exatamente. Tipo novo banco e velho banco. Banco bom, banco mau. O BES e o novo banco. Onde posso ter acesso a todas as leiloeiras que existem em Portugal, sobretudo às de menor dimensão? Boa pergunta, Ricardo, já estás alinhado. Consta no nosso curso, na parte das leiloeiras privadas, temos a listagem com as 52 leiloeiras, ok? Consta lá tudo. Ricardo, força. Ok, é possível licitar com propriedade com outra pessoa? Depende do tipo de venda, geralmente é difícil porque aquilo que tu vais ter é um licitante, por exemplo, no leilões, aquilo que tu tens é a possibilidade de representares alguém e não a possibilidade de licitares com propriedade. Portanto, à partida não... Sim, mas é possível porque tens é que adicionar o representante dentro do leilões, ok? Está no curso no módulo do leilões. Ainda hoje estive a fazer isto. Tu adicionas o representante 50% e adicionas também aqui como representado em outros 50%. Exatamente. E quando fazes a licitação vai em nome dos dois, ok? Ou seja, é comunicado ao tribunal em nome dos dois. Mas se adicionas mal a representação, só vais conseguir licitar com um. Exatamente. Atenção. Outra coisa, cuidado com os terrenos, ok? Em Portugal é proibido dividir terrenos, por isso a compra de um terreno só pode ser feita por uma pessoa ou uma empresa, um casal, ok? Se forem dois solteiros a comprar um terreno, tem que pedir uma autorização à Câmara Municipal. Casal não casado em separação de bens. Exatamente. Casado em separação de bens também não consegue. Exatamente. Boa noite. É possível o despejo do executado se a propriedade for morada de família? Muito bem perguntado. Boa questão. Neste momento existe uma norma em vigor, diga-se, pode-se concordar, pode-se não concordar, por causa do Covid, que impede o despejo de casas de morada de família em processos executivos e processos de insolvência. Por isso a tua resposta neste momento é não é possível o despejo. É uma norma temporária, basicamente o governo, quando tínhamos o Covid, quando a pandemia começou, disse, olha, até sinal em contrário, acabaram os despejos em vendas judiciais, porque nós não podemos retirar as pessoas de casa quando temos uma pandemia. A verdade é que a pandemia acabou, já podemos andar sem máscara em qualquer local, mas estes despejos continuam parados, continuam bloqueados por causa do Covid. Sim. Nós temos clientes nossos que este ano já pagaram IMI de casas, que ainda não tomaram posse, porque não têm qualquer legitimidade na desocupação. Quanto a outros casos, que são casas de morada, por exemplo, secundárias, armazéns, lojas, tudo isso, sim, é possível o despejo e sim, irá ser possível o despejo de casas de morada de família assim que esta norma seja levantada. Nós já iríamos 2, 3 meses. Sim, isto na verdade já é discutível, não é? Juridicamente já é muito discutível, só uma pequena nota. Houve muita gente que nos abordou relativamente a esta norma temporária, porque houve uma revogação quase em massa de normas época Covid, uma revogação salvo no dia 30 de setembro, mas essa revogação em massa não incluiu esta norma. Portanto, esta norma que impede estas desocupações ainda está em vigor, enquanto estiver em vigor os tribunais vão aplicá-la e, por isso, para já, é a norma que temos e impede essa desocupação. Para já, lá está, é uma questão temporária, vamos ver quando é que cessa. Ok.
Milene, é possível pedir as fotografias do imóvel que estão nos sítios, assim como? Os imóveis que estão nos sítios tens dois tipos de imóveis. Tens os imóveis que estão a ser vendidos pelo próprio tribunal, então aí sim tens que entrar em contato com o tribunal para pedir fotografias. Cuidado com as fotografias, porque se o processo for antigo, as fotografias também já podem ser antigas, ok? Depois, os sítios também funcionam como plataforma de publicidade. Diz assim, olha, este imóvel está à venda, para o comprar tens que ir ali, ir àquela leiloeira, ir ao leilões, ou seja, também está presente nos sítios imóveis que estão à venda no leilões. O sítio serve mais como uma plataforma de publicidade, de dar a conhecer do que venda. Legalmente é obrigatório essa publicidade. Exato, é de lei. Exatamente. Lá está, da mesma forma que as minhas folhas estavam nas paredes antigamente do tribunal, estão agora no sítio. Os sítios não é uma plataforma de venda de imóveis. Por acaso esses imóveis estão lá anunciados, porque é uma plataforma pública para publicitação de atos em processos judiciais. E que inevitavelmente implicam a venda de bens relacionadas com esses processos judiciais. Exatamente. A MEC pergunta-nos aqui, como fazemos para comprar? Tem alguma relação dos imóveis disponíveis? Nós, no final da apresentação, referimos isso mesmo. Este curso é para dar conhecimento das ferramentas que existem no mercado imobiliário, direcionada nos leilões e não para vendermos, ok? Porque eu também sou encarregado de venda do tribunal, mas não coloco os meus imóveis à venda nestas plataformas, coloco noutras, de forma pública, toda a gente pode atestar a venda. Não temos imóveis disponíveis para venda, ok? Temos as ferramentas para vos dar a vocês a conhecer a forma de comprar estes imóveis. Mas, Mac, ainda bem que fazes esta questão, porque é importante perceber que isto não está diretamente relacionado com as plataformas. Por exemplo, o leilões é uma plataforma onde vais encontrar um grande número de vendas judiciais, não necessariamente que tenham sempre um valor abaixo do valor de mercado. Por outro lado, podes ter uma leiloeira que tem 2 ou 3 imóveis anunciados há 2 ou 3 meses e de repente descobres ali uma pérola mesmo muito preciosa. Ou seja, isto não está sequer relacionado com o tipo de leiloeira. Muitas vezes é uma questão daquela venda cair ali e quanto menos pessoas estão naquele espaço, melhor vai ser o investimento para ti. Portanto, a relação de imóveis disponíveis é fazer uma pesquisa exaustiva no portal das finanças, não é leilões, nas leiloeiras todas e nos sítios. Não há outra forma de fazer isto. Se quiseres perder 2 horas à noite antes de adormecer a fazer este scroll, se calhar não perdes nada e é a melhor forma de bater campo em todas estas vendas judiciais, não há dúvida nenhuma. Não estão a tornar os leilões famosos e fazem o preço disparar, basta ver o preço das casas no momento da venda do leilões. É este o objetivo do leilões. Quando o imóvel está à venda no leilão, o objetivo é que saia pelo maior preço possível. Lembre-se que aquele imóvel está ali por causa de um processo executivo, por causa de um processo de insolvência. Há alguém que está a tentar recuperar os montantes que estão em dívida. Por isso é que o imóvel, qual maior for o valor de venda, maior será o pagamento da dívida. E o objetivo do leilão é isso mesmo, é que saia o mais caro possível. Sim, mas, Patrícia, ainda bem que fazes essa questão também, porque muita gente aqui nos comentários tem falado não é leilões, não é leilões, não é leilões. Repara, o leilões foi criado para ser user-friendly e aquilo que nós estamos aqui a tentar explicar é precisamente que existe muito mais mundo para além das vendas judiciais, para além do leilões. E que quem olha apenas para leilões, de facto, pode ficar com uma percepção errada relativamente aos valores e relativamente às oportunidades de investimento, precisamente porque, sendo user-friendly, significa que tu vais ter todo o tipo de users nesse portal, desde os mais amadores até os mais profissionais. E por isso mesmo também, como dissemos, um dos objetivos do CIL é diversificar investimento. Explicámos isso também no início do webinar, que as vendas judiciais permitem diversificar investimento. Isso implica também diversificar o leque de apostas no âmbito das vendas judiciais. E o leilões é só um. É só um. Pode ser o maior, mas é só um. Exatamente. O Jorge Claudino está-nos aqui a perguntar se já investimos pessoalmente ou em parceria neste mercado. Sim. E já vi uma pergunta do imóvel de Santarém, que nós mandamos hoje para o WhatsApp. Pois. Rafael, queres contar a história do imóvel de Santarém? Pá, eu não vou mentir, se me virem a chorar, pá, não estranhem, foi muito pessoal e olhem, é o que é. Nós, no imóvel de Santarém, detectámos uma oportunidade incrível. Estamos a falar de um imóvel que no estado em que foi à venda por 15 mil euros e no estado em que estava era facilmente vendido no dia a seguir por 80 mil no mercado comum. Facilmente. E nós fomos a essa venda judicial no Tribunal de Rio Maior, foi uma abertura de propostas em carta fechada, e a verdade é que estiveram lá 4 pessoas, houve 5
propostas. 5 propostas por uma moradia no centro de Santarém, certo? Não é uma moradia com um grande jardim, mas era uma moradia no centro de Santarém. Ponto. Houve 5 propostas e nós perdemos a proposta para um investidor claramente profissional nas vendas judiciais, depois trocámos palavras de amizade com esse investidor. E porquê é que nós perdemos aquela venda? Porque aquele investidor, quando chegou ao tribunal, viu lá várias pessoas, achou que essas pessoas estavam todas para aquela carta fechada. Para aquela proposta em carta fechada, que não estavam por processo. Então o que é que fez? Chegou ao carro e trocou a proposta que levava e quase que a duplicou. E, portanto, nós perdemos aquela proposta em carta fechada. Ainda assim, aquele imóvel saiu por 29.300 e qualquer coisa. 29.300 e qualquer coisa. E tinha saído por 17 se não houvesse um julgamento naquele dia. Exatamente, aí é que está. Os 29, para terem noção do que é que está aqui em causa e para fugir aqui um bocadinho a essa história do L2, 5 pessoas para licitar numa casa no centro de Santarém. Volto a repetir, 5 pessoas. Eu estive lá, não tenho como fugir a estes dados. E este imóvel que saiu por 29 e qualquer coisa, nós falámos com esse investidor 1 mês e meio, 2 meses depois, ele fez uma avaliação e o imóvel foi avaliado em 75.500, não fiquei mentindo, mas foi à volta disto. Portanto, reparem, estamos a falar de assim fazer quase vezes 3 num imóvel. Não estamos aqui de todo a dizer que vão encontrar milhares de possibilidades destas todos os dias, a toda a hora. Não, mas encontram. E nós encontramos. Esse não ganhámos outro, aquele que ele disse, de 2 euros o metro quadrado, e pronto, e de facto esse aí... Isso em termos de porcentagem, em termos de vezes do que nós vamos fazer ali, talvez seja maior. Vamos fazer vezes 40. Sim. E isto chama a atenção também a outro pormenor. Não é por ser um terreno rústico que não é possível construir. Okay? Os terrenos urbanos, um terreno para construção pode ser construído, porque é um terreno para construção, já em determinada altura definiram que é para construção. Um terreno rústico quer dizer que a forma como está registado neste momento é como sendo rústico. Se podemos ou não construir lá, é o PDM que manda. Um terreno rústico no centro de Lisboa vai valer para as finanças 2 euros e pode ter um valor de 2 milhões de euros. Ok? Não confundam o rústico com não construção. E também destas coisinhas que vamos falando no curso. Tem aqui uma pergunta de: é possível comprar metade e perder todo o investimento? Não. Ok? Quando nós compramos metade indivisa do imóvel, vamos a comprar isso mesmo, metade. E depois temos 2 soluções, diria. Ou compramos a outra metade, ou vendemos em conjunto e dividimos o dinheiro. Quando é que eu gosto? Muitas metades. Como vos disse há bocado, grande parte dos imóveis que estão à venda metade indivisa, a outra metade indivisa já está penhorada. É uma questão de tempo. Ou seja, vamos comprar agora metade, vamos esperar que a outra metade vá à venda e depois a melhor coisa é podemos ficar sentados no sofá. Porque como já temos metade, temos direito de preferência sobre a outra metade, ok? E aqui nunca perdemos. Mas é muito importante saber nestas metades quando é que vocês estão a comprar uma metade que vale a pena, porque a outra metade, entretanto, também vai cair num processo judicial ou não. Informação. Exatamente, lá está o poder da informação, porque se vocês vão comprar metade em que do outro lado já tem um tubarão, será que vale a pena? Se calhar não. Então este é mais um dos pontos de informação que é absolutamente indispensável. Podemos visitar os imóveis dos sítios? Lá está. Os imóveis dos sítios é uma publicidade para outros mecanismos de compra, então aí tens que entrar em contato com a gente, disse que se for administrador de insolvência, leiloeira privada, para ver se podes visitar ou não. Se for do tribunal, entras em contato com o tribunal, ok? Mas a regra geral, sim, a ideia é que todos os imóveis deem para visitar. Muitas das vezes não dá. Porquê? Porque estamos a falar casos de morada de família, agora por causa do Covid e tudo mais, foi limitado esse acesso. Há fiéis depositários que não fazem a sua função e não mostram as casas, mas o objetivo e o direito, enquanto pessoa que está interessada em comprar, é sempre de visitar, ok? Por isso vocês podem e devem pedir a visita dos imóveis. Aliás, eu até vos aconselho, eu não faço proposta nenhuma sem visitar o imóvel. Fiz agora uma que até está para a apreciação, que ele tem um em Lisboa. Em Leiria, 100 mil euros, um T1 2006, que fiz a proposta, mas nós somos de cá, conheço o local, se a proposta for aceita os 100 mil euros, porque até é abaixo do valor mínimo,
de certeza absoluta que o apartamento vale aquele dinheiro, mesmo que esteja da pior forma possível por dentro. Por isso, como temos essa segurança, podemos fazer a proposta. Agora, se não conhecem o tipo de imóveis, se não conhecem a zona, aí sim, tenham cuidado e visitem sempre os imóveis. Como ter isenção do IVA para empresas? Estás a falar do curso, basta que na parte da compra, tem lá uma secção, tem um IVA intracomunitário, colocam lá o vosso contribuinte e aquilo automaticamente o IVA desaparece e o preço do curso fica a 322 euros, ok? As aulas ao vivo ficam gravadas? Ficam. Ficam, sim, senhor. Ficam, sim, senhores. Eu, se calhar, Eu mostro aqui. Nós podemos mostrar-vos a plataforma para perceberem. Ok. Então, esta é a plataforma do curso. Ok. Como é que funciona? Se calhar vou aqui meter maiorzinho para vocês conseguirem ver. Temos aqui os 20 módulos que falamos. Introdução, leilões, leileiros, portal das finanças. Okay? Todos eles têm diferentes aulas para vos explicar quais é que são os procedimentos. Tem aqui os tais 20 módulos, como localizar imóveis. Esta parte aqui até vos explico a diferença dos terrenos. Mas está, um terreno pode valer 2 euros ao metro quadrado como 200. Depende se está no PDM, zona de construção ou não. E aqui é muito importante saber se está ou não em zona de construção. E no final temos aqui a parte mais interessante, temos aqui as minutas e os extras e as lives. Estas foram as lives da turma anterior. Este webinar também vai ficar depois disponível para quem entrar no curso e temos aqui as aulas. As aulas são sempre 2 horas e qualquer coisa, 3 horas. E mais também. Normalmente é esta hora, às 9 da noite, e nós já chegamos a sair daqui quase às 2 da manhã. Exatamente. Ou seja, as aulas são sempre às 9 da noite, elas também estavam aí a perguntar, só online, ok? É tudo online. Abre às 9, quem não conseguir entrar, depois vê no curso. Se tiverem perguntas, deixem nos comentários do lado da Hotmart e nós respondemos, ok? Por isso é que acaba por ser dinâmico. Se tiverem coisinhas rápidas, deixem na plataforma privada do Telegram, nós também fazemos essa resposta. Ok. Como fazer propostas à AT quando não refere meio de o fazer? Nelson, eu acho que estás aqui a ver um imóvel da AT e não estás a encontrar nenhum sítio para licitar. Porquê? Os imóveis da AT só dá para licitar nos últimos 15 dias. Eles começam a promover o imóvel sem dar para licitar, ok? Por isso, se vires que a venda só acaba daqui a um mês, é possível que hoje ainda não consigas licitar e deve ser por aí que não estás a conseguir. Mas aguarda que depois vais conseguir fazer. A plataforma da AT tem lá mais detalhes, licitar. Clica já no licitar e entras. No leilões é possível licitar pela empresa? Sim. Falamos há bocado das representações, tens que adicionar a representação como gerente da empresa e depois consegues licitar pela empresa. Ok. Queres falar um bocadinho sobre isto? Acho que depois de a licitação com proposta, a compra não é certa, o direito de remissão. O direito de remissão é uma espécie de direito de preferência que a família tem e nós costumamos dizer que é provavelmente o direito mais forte nas vendas judiciais. Por uma razão, é que, ao contrário dos direitos de preferência, que tem um prazo para ser exercidos, não é? O direito de remissão, tendo um prazo, ele pode ser exercido nos casos em que há escritura até ao momento da escritura. Portanto, reparem, vocês já ganharam a proposta, entretanto já foi agendada a escritura, vocês já trataram do vosso financiamento, se foi o caso, vão à escritura, estão para assinar e há um herdeiro ou outro familiar que exerce o direito de remissão. E reparem, é de tal forma forte que vocês têm a expectativa de que já ganharam, já têm um imóvel connosco e de repente não têm. Aliás, foi o nosso caso daquele terreno que ganhámos por 2 euros o metro quadrado. Por acaso não havia direito de remissão porque era uma empresa, mas se existisse, a aquisição foi feita por escritura e, portanto, até ao momento da escritura nós corríamos o risco de perder o imóvel por direito de remissão. Basicamente um filho, um pai do insolvente ou do executado, antes de vocês assinarem a escritura, ele chegava lá com um cheque, batia o cheque em cima da mesa e estava exercido o direito de remissão. O que é benéfico? Vocês nunca perdem, ok? Porquê? Estamos a falar de um processo judicial, há um juiz.
Se porventura houver algum problema, vocês já sabem a quem há de fazer uma reclamação. No caso dos direitos de remissão, se o filho, o pai, exercer o direito de remissão, se vocês já tiverem pago alguma coisa, é-vos devolvido. Em 15 dias têm o dinheiro na conta. Se porventura vocês já pagaram 100% do imóvel e for exercido o direito de remissão, vocês ganham aqui 5% sem fazerem nada, ok? Está previsto no código, se já pagaram a totalidade do imóvel e é exercido o direito de remissão, quem exerce o direito de remissão tem que vos pagar 5% do valor da proposta para vos compensar pelas chatices, ok? Horários do curso, 9 da noite, as lives. Normalmente quartas-feiras. Exatamente, normalmente às quartas-feiras, 9 da noite até acabar. Até dar. Até dar, exatamente. A parte do conteúdo pré-gravado. Podes assistir quando quiseres, onde quiseres. Okay? Mas já agora podemos partilhar porque é que é até acabar. Não é que nós não preparemos as lives. O que acontece é inevitável quando tu trabalhas com uma turma e nós nessas lives com a turma damos total liberdade para a malta participar. O objetivo ali é, nós estamos aqui numa vertente de formação, mas nós queremos sempre perceber o lado do investidor e nós queremos que os investidores partilhem entre si. Porquê? Aquilo que para ti não é um investimento, para outra pessoa pode ser. Ou seja, tu até podes não ter 1 milhão para investir, mas se calhar há outra pessoa que tem. Ou então tu até estás a ver um imóvel que custa 200 mil e só tens capacidade para investir 100, mas há outra pessoa que quer entrar contigo. E essa perspectiva, partilhas de problemas que existiram na própria venda judicial, casos práticos que os nossos alunos trazem para nós podermos trocar ideias entre nós, são altamente frutíferos. É por isso que nós temos lives que duraram 3 horas e outras que duraram 5, porque realmente a conversa acaba por ser como as cerejas e vamos trocando ali algumas impressões, um bocado como este webinar hoje, vocês vão colocando as questões, nós vamos respondendo e se calhar se fizéssemos um webinar amanhã já era totalmente diferente e já tinha acabado. Por isso, é muito por isso que nós não sabemos o horário de início, não sabemos o de fim. Ok, então mais... João, inscrição feita e pago o curso, boa, bem-vindo, encontramos depois nas lives. As lives estão gravadas, sim? Então, podem comentar sobre o direito de superfície. Ok, então o que é o direito de superfície, meus caros? O direito de superfície posso-vos contar o que é que se passava e porque é que foi constituído. O direito de superfície, havia locais em que aquela Câmara em específico tinha poucas habitações. Então o que eles faziam era, davam o terreno durante 70 anos a uma entidade, a uma construtora, a construtora construía imóveis e durante 70 anos tinham o direito a gozar daquele imóvel que depois revertia para a Câmara. E é isso um direito de superfície. Um direito de superfície é o direito àquele imóvel de forma temporária. Porquê que acaba por ser interessante a compra de direitos de superfície? Porque normalmente são feitos por 50, 60, 70, 80 anos, a começar nos anos 80, anos 90, e os bancos financiam este tipo de operações. Okay? Devem ter consciência que há a possibilidade de, daqui a 30, 40 anos, quando acabar o direito de superfície, aquela casa voltar para a Câmara Municipal. Não tem acontecido até agora, será um problema das câmaras municipais no futuro, mas até agora isso não tem acontecido e os direitos de superfície são, de certa forma, renovados. Mas este é um direito de superfície. Quando um particular compra um imóvel que não pertence a uma empresa, tem isenção de IMT e imposto de selo? Não. Poderá ter, com exceção de empresários em nome individual. Okay? Se for um empresário em nome individual, tem isenção de IMT e imposto de selo. Se não, tem aquilo que nós dissemos há bocado, que é a redução. Só paga impostos sobre o valor de compra. Okay? Isto é uma pergunta boa que o João faz. Ainda há pouco, quando estávamos a falar sobre isso, a maior parte das pessoas confundiu esta isenção com a isenção para revenda. São coisas completamente diferentes. A isenção para revenda você já tem no mercado comum. Então houve alguém que disse, os particulares não têm direito. Também é mentira. No mercado comum, um particular que se dedica à compra e venda ou compra de imóveis para revenda também terá isenção de IMT. Esta é uma isenção diferente. Isto está relacionado com o facto de ser uma insolvência de uma pessoa coletiva. Mais uma vez, foi o exemplo do tal terreno que nós comprámos a 2 euros a metro quadrado. Sim. Ana, sim, já ficam gravados. Já falamos, já. Creio que sim, desculpem as perguntas. Carecem ou obrigam-nos de direito de preferência? Depende de que direitos de preferência estamos a falar, ok? O direito de preferência, sim, obriga.
Também há o direito de preferência dos confinantes, também há o direito de preferência dos comproprietários, ou seja, estes imóveis observam tudo o que é direitos de preferência e ainda mais o direito de preferência mais forte que existe, que é o direito de remissão, ok? Normalmente o direito de remissão pode ser exercido a qualquer altura até o momento da escritura, mas os direitos de preferência são efetuados antes de tu pagares. Por exemplo, nas leiloeiras privadas é um mecanismo muito simples, a proposta é aceita, se há um arrendatário, vamos notificar o arrendatário para o direito de preferência. Se ele não quiser exercer, então aí sim avançamos com a adjudicação ao proponente inicial para não criar estes constrangimentos, ok? Mas sim, há direitos de preferência. Oi, temos aqui o nosso Marcelo. Olá, Marcelo. Marcelo foi nosso aluno da primeira turma. E o Marcelo é um daqueles investidores já experientes e que também nos ensina muito. Zona do Porto é com ele. Sim, Zona do Porto é o tubarão ali da zona. E, bem, o Marcelo sabe que as nossas lives são sempre, é brutal, é uma partilha de experiências brutal. Justino Caparica, quanto tempo demora para desocupar um imóvel? Ok? Então, isto é a parte importante onde ser um processo de insolvência, processo executivo, difere. Ok? Sendo um processo de insolvência, a explicação é jurídica, ok? Vou passar essa parte à frente. Vou passar para a consequência prática do vosso lado como investidores. Sendo um processo de insolvência, vocês conseguem comprar um imóvel com a entrega das chaves no dia da escritura. Tão simples quanto isto. Vocês fazem a proposta, normalmente os insolventes ficam na casa até à venda, ok? É normal. Vocês fazem a proposta ainda com a casa a ser ocupada, e às vezes a casa a ser ocupada é uma benção. Nós sabemos bem o que é que acontece às casas desocupadas. Vocês fazem a proposta, ganham o leilão, do lado do insolvente não há um direito de comissão, não há nada. O que acontece é, vocês no dia da escritura, o administrador da insolvência vai proceder à desocupação do imóvel e no dia da escritura entrega-vos as chaves e vocês têm a legitimidade de ir para o imóvel. Depois, no processo executivo, já é diferente, lá está, a explicação é jurídica, mas é diferente. Vocês primeiro vão ter que fazer a escritura, depois é que vão para a desocupação. Okay? Processo de insolvência e desocupação é rápida, processo executivo, a desocupação difere um bocadinho consoante a pessoa que lá esteja, ou seja, se for um casal novo, será mais rápida. Se obrigar a intervenção de segurança social, quando eu digo intervenção de segurança social, por ter menores de idade ou pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas com deficiências, estes processos tendem a demorar mais tempo. Sim, okay? É possível pedir o diferimento da entrega do imóvel por questões sociais, e é isto que o Cláudio está a dizer, há um limite temporal, de facto. Exatamente. O processo executivo vai ter 10 meses, o processo de insolvência 6 meses. Mas pronto, é por isto que é tão imprevisível, embora demore algum tempo. Depois, a questão do portal das finanças. O portal das finanças tens que ser tu a avançar com a desocupação dos imóveis. A melhor parte do portal das finanças é que recentemente é impossível fazer vendas de casas de morada de família, ok? Por isso, supostamente, os imóveis que estão à venda na AT não deveriam ser um problema na desocupação, ok? Mas é um caso de estudo, ok? É caso a caso, analisar, tendo sempre a consciência, insolvência mais rápido, processo executivo pode demorar mais tempo, depende das pessoas que lá estejam dentro, AT vai demorar mais tempo. Quero aprender mais sobre esta área, mas não sou nenhum profissional sobre o assunto. O curso é dedicado para mim. O curso é dedicado para quem está na área do imobiliário, que já tem algum conhecimento da área do imobiliário. Como nós dissemos no início, nós não vos vamos ensinar como contar, como contabilizar o metro quadrado, se vale ou não vale a pena, se é um fix and flip, se é um buy and hold, ok? Porque nós também somos alunos nessa matéria, ok? E também estamos em cursos dessa matéria, na parte do investimento, é informação, ok? Nós temos a informação, o Rafael é professor universitário nesta matéria, tem 5 anos de experiência numa leiloeira, só fazer isto, nós o que estamos a dar com este curso é informação. Do lado jurídico, os investimentos que fizemos mandámos avaliar, nós não somos nenhum tipo de avaliadores, nem consultores imobiliários, nem coisa que se pareça. Sim, as heranças para mim é um PPR, como vos disse, por isso não são coisas pequenas. Ok. Como funciona a negociação particular se é licitada na plataforma? Esta é uma pergunta que nos fazem muito. Porquê? O leilões, sendo leilão eletrónico ou negociação particular, é exatamente igual. A forma de licitar, a forma do timing, os mais 5 minutos, é tudo igual.
E eu compreendo, do vosso lado eu compreendo porquê. Para vocês é tudo a mesma coisa. Agora, eu vou-vos dar a explicação de porquê ser diferente. Porque estão em partes do código diferentes. E o porquê de dar tanto jeito de ser diferente. Exatamente. Porque o Código de Processo Civil refere qualquer coisa como: no leilão eletrónico, o proponente tem 15 dias para depositar o preço. É isto que consta no código. Chegar à negociação particular não refere nada sobre timings. Ou seja, o agente de execução está bloqueado aos 15 dias no leilão eletrónico. Na negociação particular, ele pode agir em conformidade com aquilo que entender que é certo para a venda do imóvel. Okay? Pode colocá-lo no imóvel virtual, pode colocá-lo no LX, pode colocá-lo no jornal, pode colocá-lo no LLOs. É mais um mecanismo de recepcionar propostas. Portanto, só vocês viram as observações do LLOs de algumas negociações particulares, diz que até por fax podem enviar propostas. Não é? Mas, caros, nós temos 27 anos e nunca mexemos num fax. Verdade. Nunca vi nenhum a funcionar. Mais perguntas. Tem um vizinho do mesmo prédio, direito de preferência à fração, as dívidas... Ok. Olha, excelente pergunta. As dívidas do condomínio anteriores à data da aquisição. Perfeito. 5 estrelas, já tinha visto aqui e não consegui puxar. Antes de mais, os vizinhos das frações não têm direito de preferência, ok? Não existe. Não é o vosso vizinho da frente que vai vender o imóvel, vocês não têm direito de preferência, mesmo que seja uma venda judicial. Quanto às dívidas de condomínio, isto causou alguma polémica recentemente por causa da declaração. Sim. As dívidas de condomínio não passam para vocês, ok? Nas vendas judiciais temos uma frase muito engraçada que é qualquer coisa como isto: os imóveis são vendidos livre de quaisquer ónus ou encargos. O que é que isto quer dizer? Que quando passa para o vosso nome é limpo. Aquilo que nós chamamos de gíria, limpinho. Okay? Já esclarecimentos até sobre a declaração, precisamente por causa disso. Exatamente. Penhoras, hipotecas, declarações de insolvência, tudo o que está registado na certidão é completamente apagado e só aparece o vosso nome. Não confundam com o contrato de arrendamento. Também. O contrato de arrendamento é diferente, não é tratado como um ónus. E isso é um pouquinho diferente. Agora, o condomínio. Vocês não têm qualquer tipo de responsabilidade por pagar o condomínio anterior à vossa aquisição. Se a escritura é dia 16 de novembro de 2022, vocês vão pagar condomínio a partir do dia 16 de novembro de 2022. Não importa se a pessoa que estava lá anteriormente, que o Rafael, tinha 5 mil euros em dívidas. Vocês não têm nada a ver com os 5 mil euros em dívida de Rafael. Já está a vender uma má imagem aqui do homem. E a realidade é esta. Agora, nós não podemos ser cegos, meus caros. Se não foram pagos 5 mil euros ao condomínio, e se amanhã é preciso pagar o prédio, pagar uma pintura do prédio, a realidade é que vão ficar menos 5 mil euros em caixa. E aqueles 5 mil euros para pagar a pintura do prédio vai acabar por ser distribuída por todos. Ok? Chegamos a ver o elevador não estava a funcionar por causa disso. Exatamente, cortaram o elevador não funciona porque havia dívidas. Um prédio muito 2009, 2010. 2010. E o elevador não funcionava. Sim, e o que eles nos disseram foi: quando vier para cá alguém, vamos começar a pagar um bocadinho mais de condomínio todos os meses para meter o elevador a funcionar. Não é uma dívida que seja dada pela pessoa, mas vão pagar ali mais um bocadinho para resolver um problema que existe por causa daquela dívida. Ok? Fazer a licitação. Fiz a licitação mais alta de um veículo em negociação particular no LLOs. No entanto, foi abaixo do valor mínimo. Quanto tempo devo esperar para ter uma resposta? Também é uma das perguntas que nos fazem. Até fiz um vídeo no Instagram há pouco tempo sobre o assunto. Que é uma proposta abaixo do valor mínimo pode ser entregue ou não? A realidade é sim, pode ser entregue. Ok? Valor base é o valor da avaliação, 100%. Valor mínimo, 85% do valor base, valor a partir do qual são aceitas as propostas. Valor de abertura, 50% do valor base, só para não andarmos aqui a perder tempo. E as propostas podem ser aceitas entre o valor de abertura e o valor mínimo. Tudo isto depende dos credores. Okay? É normal que a primeira vez que o imóvel vá à venda tenha uma proposta inferior ao valor mínimo não seja aceito. É normal que talvez a segunda e da terceira também não seja aceito, mas a quarta, quinta, sexta venda já vão aceitar propostas abaixo do valor mínimo. Por isso, fez sugestão, tal como o Rafael disse, mandem o barra à parede. Okay? Nunca é demais.
Nunca é demais. Até fica aqui outra nota muito importante: vocês nunca sabem se quem ganhou aquela venda judicial vai desistir ou não. Exatamente. Nunca sabem isso. E portanto, quando imaginem, vocês dizem, eu quero este imóvel e eu tenho condições para meter aqui 150 mil. Metam lá os 150 mil. Se vocês forem a segunda licitação, nunca sabem se a primeira vai cair ou não. Quanto a timings de resposta, o leilões não tem timing, as leiloeiras privadas definem logo um tempo pelo qual tu tens que assumir a tua proposta. Por exemplo, 30, 60 dias, 90 dias. Passado esse prazo, se a proposta for aceita, eles enviam-te um e-mail e dizem assim, olha, a sua proposta foi aceita, mas já passaram 4 meses. Você quer cumprir o negócio ou nós damos isto sem efeito e volta à venda? Ok? Isto é depois uma opção vossa. Ok. Ora, em que casos ganho o leilão e não fico com o imóvel acima do valor mínimo? Quando não pagas. É logo um caso quando tens direitos de remissão. O direito de remissão é o caso mais comum, sem dúvida. Podes ter também algumas situações em que tu até estás a ser a licitação mais alta ou até a única licitação e de repente a venda desaparece por uma razão, possivelmente o executado pagou o valor da dívida integralmente ou fez um acordo, o que retirou aquela, basicamente terminou com aquela venda. Se ganhaste, de facto, o direito de remissão é o mais comum para não ficares com o imóvel. Há também a possibilidade, embora isto seja mais remoto, de ganhares e tu própria não quereres ficar com o imóvel por alguma razão, porque existe uma divergência muito grande entre aquilo que foi anunciado e imaginem, nós tivemos há pouco tempo uma situação dessas de um imóvel que foi licitado, o nosso cliente ganhou, entretanto o imóvel estava arrendado e essa informação não constava de lado nenhum, aliás, a gente disse que só não tinha informação sobre o contrato de arrendamento. Pois não. A informação surgiu depois, até dada pelo nosso cliente, e nós acabámos por dar assessoria no sentido de cancelar aquela venda, porque havia uma divergência muito grande entre aquilo que estava a ser vendido e aquilo que efetivamente foi adquirido. Portanto, esse também é um caso em que ganhas o leilão e não ficas com o imóvel, mas por tua iniciativa. Exatamente. Porque o que vocês vão encontrar muitas vezes são imóveis que valem a pena, que têm um preço espetacular, mas têm contratos de arrendamento feitos em cima do joelho ontem, ok? Isto vocês olham para aquilo e vão conseguir ver, olha, mais um, né? É o que nós dizemos, mais um. E a realidade é, se ele for reconhecido pelo processo, vocês vão ter que o assumir. Se não for reconhecido pelo processo, não têm que o assumir. Eu vi uma venda há pouco tempo que só valia a pena se a escritura fosse até ao final do mês, porque nós tínhamos até ao final do mês para nos opor à renovação. E se não nos opuséssemos à renovação, aquele contrato ia renovar por mais 5 anos, e se eu não estou em erro, era uma moradia na Ericeira. O arrendamento eram 100 euros por mês, uma coisa assim. Mas era de 5 em 5 anos, 100 euros por mês, não está 100 euros por mês. Mas o arrendamento era de 5 em 5 anos. Por isso, se nós comprássemos e nos opuséssemos à renovação, daí a 4 meses tínhamos o imóvel vazio. Okay? Se porventura o processo atrasasse, já não valia a pena porque eram mais 5 anos, tínhamos que levar com 100 euros de renda por mês. Até quando posso inscrever no curso? As inscrições estão abertas até domingo, ok? Depois nós vamos enviar um e-mail com esta informação, mas o curso está aberto até domingo, ok? Metades indizes, como saber onde está a outra metade? Onde está a outra metade? Quem é o dono da outra metade? Será essa a questão? Sim, aqui, primeiro, mais do que saber quem é que é o dono da outra metade, aquilo que tu vais querer saber é em que estado é que está o dono da outra metade. Exatamente. Como viste, possivelmente anteriormente no webinar, um dos pontos essenciais para termos informação é sabermos o que é público. E as informações dos imóveis são públicas. Tu, se quiseres uma certidão predial do imóvel, consegues aceder a ela. Claro, tens um mínimo de dados sobre o imóvel. E acedendo a essa informação, tu consegues saber quem são os titulares inscritos, ou seja, quem são os proprietários desse imóvel, quantas penhoras existem, de quem são essas penhoras, qual é a data, se já extinguiram, se não extinguiram, se têm hipotecas, se não têm hipotecas, consegues ver tudo isso. E consegues ver também se essas hipotecas abrangem os 2 proprietários do imóvel ou não, se a execução abrange os 2 proprietários ou não. Podes até ter uma situação em que já tens, imagina, tens um imóvel e está, na venda que tu estás a ver, está apenas metade. Porque a outra metade está noutra execução. Tu podes ter casos destes. Onde é que vês isso? Na certidão predial. Como é que sabes isto? Passamos outra vez àquela história de saber ler o que está à tua frente. De facto, olhar para uma certidão predial não é fácil,
não é bem como ler mandarim, mas Nós oferecemos essa tradução. nós oferecemos essa tradução. E essa é uma também das informações que encontras aqui no curso, é aprender a olhar para a certidão permanente e perceber aquilo que ali está e aprender a ler aquilo que ali está para conseguires interpretar a tua possibilidade de investimento. Porque, vamos a ver, grande parte dos imóveis que estão à venda, metade, é, por exemplo, um casal de solteiros. Compraram um imóvel, é metade de um e metade do outro. E tu podes ter, por exemplo, a metade da